bem-vindo de novo ao meu canal. Meu nome é Camila, mas pode me chamar de Camis, e aqui é o espaço onde eu compartilho as minhas experiências e aventuras pela Ásia, mais especificamente aqui na Coreia do Sul, que é onde eu estou voluntariando por 3 meses. Vamos começar nosso passeio de hoje pelas vilas de murais de Iwa. E parece aquele bairro que saiu assim do Pinterest, sabe? Essa vila ficava escondida no alto de uma colina, bem próxima da faculdade de Naksan. E antigamente era considerado uma área degradada, com os moradores mais idosos, poucos comércios e sem nenhuma atração turística. Até que em 2006 rolou um projeto chamado Art in the City, ou seja, Arte na Cidade, onde mais de 60 artistas foram convidados a transformar essa vila em uma grande exposição de arte ao ar livre. Murais, esculturas, pinturas para todo lado. E deu certo, deu tão certo que hoje é um dos lugares mais visitados de Seul. Mas vem aí uma parte polêmica, né? Porque esse projeto, ele foi feito justamente para transformar, né, esse bairro que era degradado, até um pouco marginalizado, quase como as favelas do Rio de Janeiro, sabe? Durante a Guerra da Coreia, muitas pessoas acabaram ficando sem dinheiro, sem trabalho, sem condições de manter a sua vida na cidade. É a mesma história que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas começaram a se espalhar pelas colinas e fazer casinhas humildes, de madeira, de tijolos, e acabando ficando meio que por ali. Então era uma área bem degradada, não tinha eletricidade, não tinha saneamento básico. Depois do pós-guerra, essas áreas acabaram ficando muito deixadas de lado para a cidade em si continuar o seu rápido crescimento. Depois de um tempo, principalmente com o crescimento rápido do turismo, o governo entendeu que essas áreas não eram bem vistas, então muitas dessas áreas foram transformadas com esse objetivo de melhorar as condições de vida para os moradores e também transformar esses locais em locais que sejam atrativos para o turismo. Só que o problema é que realmente atraiu muito turista, e isso não agradou nem um pouco os moradores. Era muita gente fazendo barulho, tirando foto na frente das casas, pessoas até perdendo a noção, porque infelizmente tem turista que é sem noção, entrando dentro das casas para ver como é que era ali dentro. E o resultado disso é que muitos desses murais eles acabaram sendo apagados pelos próprios moradores, que como forma de protesto jogaram tintas, concreto e outros materiais para de fato apagar os murais. E é claro que o governo teve que tomar uma atitude sobre isso, então muitos desses murais eles de fato foram apagados, outros foram restaurados e o governo espalhou vários sinais e placas e sinalizações para conscientizar os turistas, informando que aquele local tem horário para visitação, ou seja, até às 5 da tarde, depois disso não é permitida a visita, que você não acesse as casas de moradores, você apenas tire fotos nas ruelas dos locais públicos, não entre em nenhum local que não seja cafeteria ou restaurante. E também para não fazer barulho, evitar falar alto, evitar colocar música e etc. E principalmente não jogar lixo no chão. Mas ainda assim tem várias artes, muitos cafés temáticos, muitos restaurantes legais. Então você pode explorar a área ali bem sem GPS mesmo, entrando em todas as ruelas, subindo e descendo as escadarias. É um local super seguro, então eu super recomendo que você inclua no seu roteiro a Seul. Saindo de todas essas cores e murais, nós voltamos para a tradição coreana. Nós vamos visitar agora mais um palácio, que é, na verdade, um complexo de 5 palácios. Ele tem um nome bem difícil de pronunciar, então, como sempre, me desculpem porque eu não falo coreano, mas eu tô tentando o meu melhor aqui. Esses são 5 palácios da dinastia de Joseon, construídos há mais de 600 anos atrás. Mais diferente dos outros palácios, que são todos perfeitos e simétricos, esses daqui, na verdade, foram construídos de forma a se integrar na natureza. Aqui não teve muito isso de se nivelar o terreno para adaptar, não. Eles adaptaram a arquitetura dos palácios às curvaturas dos montes e aos rios que já existiam aqui. E isso vem também de um fator religioso, da filosofia confucionista e também da estética coreana que valoriza muito a harmonia com o ambiente. E esse palácio não é somente um palácio, ele tem um ponto alto que é o Jardim Secreto. Que de secreto hoje em dia não tem mais nada, só que para entrar lá é um ticket à parte, ou seja, você paga um ticket para acessar o complexo dos palácios e um outro ticket para poder acessar o Jardim Secreto e apenas pode acessar com um tour guiado. Eu não fiz a visita do Jardim Secreto, sinceramente. Primeiro porque quando eu fui visitar o palácio estava bem pertinho do horário de encerramento dele. E segundo porque se a gente for pagar para tudo, todos os palácios, todos os templos, todos os jardins secretos,
acaba que a viagem fica muito dispendiosa. Então, como o complexo de palácios tem 5 palácios, e lá dentro tem um palácio de cristal lindíssimo, um lago lindíssimo, então eu optei por dar preferência ao complexo dos palácios, porque eu achei mais interessante. Mas na época, esse jardim ele era exclusivo da realeza. E era um espaço de contemplação, leitura, escrita de poesia. E o último descendente da família real coreana viveu aqui até os anos 80. Mas voltando para o nosso complexo de palácio, deixando o Jardim Secreto de lado, vamos também conhecer o Palácio de Cristal, que para mim foi o ponto alto dessa visita. Ele é muito parecido com os palácios de cristal que a gente tem no Brasil, em Santa Catarina, em Petrópolis. E ele também foi construído durante a época da dinastia Joseon. Porém, ele foi muito modificado na época das invasões japonesas, que inclusive os japoneses transformaram esse local num zoológico. E no Jardim Botânico, a princípio, esse Palácio de Cristal, ele não tinha exatamente essa arquitetura. Os japoneses é que transformaram ele para deixar essa arquitetura bem eurocentrista. E é um contraste muito grande entre a arquitetura dele com o resto do local, mas ele funciona até hoje como uma estufa e a visitação é gratuita. E para fechar o nosso dia, nós vamos conhecer um local que talvez algum tempo atrás fosse meio que um local secreto. Mas se você visitar durante a semana e não aos finais de semana, é um local até bem vazio. Vamos conhecer a cafeteria Pokpo. E Pokpo em coreano significa cachoeira, e vocês conseguem entender pelas imagens o porquê. Eles simplesmente fizeram uma cachoeira artificial usando a água do riacho que passa aqui, ou seja, tem uma interferência humana, mas ainda é tudo conectado com a natureza, então eles não alteraram muito o ambiente, apenas eles fazem esse envio do fluxo de água para cima através de canalizações e ela volta pro riacho e continua seguindo o seu curso. Ele não fica no centrinho de Seul, por isso é que ele era considerado uma joia secreta. Porém, com as redes sociais, hoje em dia, tudo se sabe, tudo se conhece, basta você fazer um post que viralize e todo mundo quer conhecer o lugar, né? Ele fica no bairro de Jeonyogu. E dá cerca ali mais ou menos de 20 a 25 minutinhos de ônibus do centro de Seul. Não tem metrô perto, então tem mesmo que pegar ônibus, mas é bem rapidinho. E ele fica bem escondidinho no meio dos prédios, atrás de um hospital. E é uma atmosfera super relaxante, porque a água fica correndo ali o tempo todo. E independendo da estação do ano, como eu tava no inverno, você consegue ver as formações de gelo, né, a água congelada pendurada nas pedras. E durante o outono fica tudo bem laranja e vermelho. E durante a primavera também tem algumas cerejeiras aqui. Então qualquer época do ano que você vier, você vai tirar fotos excelentes e vai poder curtir aqui a atmosfera do lugar. O café não é dos melhores, mas também não é caro. Eles servem uns cafés bem diferentes e umas sobremesas também. Então vale a pena pegar um cafezinho só pra poder ficar curtindo ali a paisagem e o clima do local. Descendo as escadas você consegue ter acesso bem próximo da cachoeira e ainda pode fazer a caminhada na beirada do rio. Então a experiência aqui não é exatamente o que você come ou o que você bebe. Na verdade, a experiência aqui não tem nada a ver com café nem com a cafeteria. É muito mais um ambiente em que a cafeteria foi criada. E sim, a cachoeira ela foi criada pela cafeteria. Então é um excelente lugar para você finalizar o seu dia. É um refúgiozinho longe do caos de Seul, mas não tão longe assim. E por hoje é isso, eu acredito que hoje a gente conseguiu ir de locais de arte, cultura coreana tradicional, até cafeterias com cachoeiras artificiais. Então foi um dia bem dinâmico. Mas me conta aqui nos comentários qual desses lugares você mais gostou e se você vai incluir esses locais no seu roteiro para Seul. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar com um amigo que gosta de viagens de cultura coreana e asiática e se inscrever no canal. E também não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Ainda vem muito vídeo sobre a Coreia por aqui, então não perca nenhum. Até o próximo. Tchau, tchau!